E eu quero poder hoje aqui inspirar o seu coração com essa verdade. Evangelho de João, capítulo 8. Olha comigo, por favor. Evangelho de João, capítulo 8. Lá no verso 31. Texto que você já conhece, porém, ele pode se tornar uma revelação para o seu coração. Evangelho de João, capítulo 8, verso 31. Diz assim: então Jesus disse aos que creram nele. Disse para quem? Os que creram nele. Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Deixa eu voltar para a versão NVI aqui, que é o que a maioria das pessoas leem. Então, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Olha só, as pessoas creem em Jesus. As pessoas declaram que creem em Jesus. E Jesus, por conta disso, ele fez uma declaração que mexeu com os religiosos da época. E preste atenção nisso, toda vez que Jesus fala de uma maneira profunda, se nós não temos essa intimidade, não temos esse conhecimento, não temos essa revelação da palavra, isso pode muitas vezes mexer conosco, de maneira contrária. Mas na verdade, o Senhor estava mostrando ali uma nova era que estava chegando, aquele grupo de pessoas que eram os filhos de Abraão. Não se assuste aqui que eu vou dizer para você. Eram os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Tinha dois grupos de pessoas ali. Tá bom? Os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Eu vou ficar só nos filhos de Abraão. Os filhos do diabo não me interessa muito hoje aqui não. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. O grande desafio para o meu coração, para o seu coração, é nós conhecermos a verdade. Mas de uma maneira muito, muito especial. Porque o conhecimento da verdade é o que nós temos aqui agora. Muitas pessoas leem a palavra e têm um conhecimento. Ok? E não é ruim isso não, é importante termos conhecimento. Mas daqui a pouco nós vamos ver que nós precisamos da revelação e da prática. Amém? Porque nós podemos estar cheios de conhecimento, mas se essa palavra não está produzindo efeito, você precisa pedir: Senhor, para tudo. Por que a palavra não gera efeito em mim? Senhor, me ajuda. E olha só, e quando esses religiosos da época, os judeus, diziam o seguinte, mais para frente um pouquinho. Pulou o texto aqui para mim. Verso 32, nós já lemos 33. Respondendo: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhe digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece para sempre. O filho permanece para sempre. Por que o filho permanece para sempre? Vocês vão saber disso já já. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, vocês estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu falo do que vi na presença do Pai. Essa é a diferença. O filho, ele permanece na casa porque está na presença do Pai. E o filho faz o que o Pai está fazendo. Presta bem atenção nisso, porque isso aqui para mim hoje eu mergulhei nisso, hoje de uma maneira que o meu coração se encheu de tanta alegria. E que o Espírito Santo nos ajude, nos incomode. Nós pedimos a Ele mesmo: Senhor, revela isso ao meu coração. Por que essa palavra não é prática na minha vida? Não tem uma prática na minha vida? Porque essa palavra não produz o efeito pelo qual está sendo enviada? É porque eu preciso falar com o Pai. Quem revela é o Pai. O tempo todo, se você olhar nas Escrituras, Jesus estava preocupado em revelar o Pai. Revelar quem?
O Pai. Presta bem atenção nisso. Quando você for para o seu secreto, quando você for ter intimidade com Deus, peça ao Pai para que Ele revele. Jesus falou assim, olha, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ou a quem o Pai quiser revelar. Tudo está no coração do Pai. Você pode dizer amém? Isso é chave para o nosso coração, irmãos. Se a gente não entender isso, a gente não consegue produzir, gerar o efeito da palavra através da nossa vida. Porque a revelação vem do coração do Pai. Por isso Jesus estava sempre preocupado em mostrar o Pai. Mas ao mesmo tempo, os discípulos pediam, mostra-nos o Pai. Foi o Filipe, né? Mostra-nos o Pai. Mas o Pai estava ali sendo revelado através de Jesus. Entendeu, Tami? Que bom que o novo convertido entende rápido e fácil. Mas quando o Pai se revela ao nosso coração, sabe o que acontece conosco? Ele gera em nós arrependimento, ele gera rendição, ele gera mudanças. Como estão entendendo? Então, olha só. Jesus falando assim, verso 39. Abraão é o nosso pai, responderam. E disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Ou seja, nos dias de hoje, muitos estão dizendo ser crentes. Eu não estou aqui para atacar ninguém, não estou para atacar os crentes. Nós somos crentes também. Mas nós temos que entender que teve muitos crentes do passado que fizeram coisas maravilhosas em Deus, porque eles obedeciam a Deus. Amém? Amém? Que alguns falam assim, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, meu pai, era pastor, era líder. Amém, glória a Deus. O que você está reproduzindo hoje? Olha só. Eu, no mínimo, eu tenho que reproduzir o que o meu pai carnal reproduziu aqui na terra, no mínimo. E dar um bom testemunho. No mínimo. Eu tenho que reproduzir o que os líderes que me formaram, que ministraram na minha vida, geraram, produziram. Porque quando eles falavam aqui sobre Abraão, eu fui buscar aqui quais são as obras de Abraão. Olha que interessante. O Google é uma bênção. Segundo a Bíblia, Abraão foi um homem rico, temente a Deus. Olha só. Que desempenhou um papel fundamental na formação do povo de Israel e na genealogia de Jesus. Ou seja, ele teve toda uma influência. Algumas das suas obras foram obedecer a Deus. Diga comigo, obedecer a Deus. Então, no mínimo, nós como crentes temos que fazer o quê? Obedecer a quem? A Deus. Para eu obedecer a Deus, o que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer as Escrituras. Está claro isso? Para eu conhecer a Deus, eu preciso conhecer as Escrituras. Porque podemos tomar muitas atitudes, ter muitas atitudes, tomar muitas decisões. Por não conhecer as Escrituras, nós erramos. É verdade ou não é? Estou exagerando? Não. Tudo isso é porque Deus quer nos levar a algo infinitamente mais, como é o tema para nós aqui. Então, ele obedecia a Deus, né? Ele foi chamado para receber uma herança, uma terra onde ele não conhecia. Deus deu uma ordem para ele em obediência à voz de Deus. Obediência a quem? A voz de Deus. E Deus, quando fala, não tem confusão. Amém? Quando Deus fala, olha só, as obras de Abraão, obedecer a Deus quanto ao chamado dele para ir para uma terra que receberia como herança, mesmo sem saber para onde ia. Olha só que interessante, ele recebe uma palavra de Deus, só que ele não fica confuso. Ele sabia que Deus estava na direção. Amém? Quando você recebe uma palavra de Deus, como nós recebemos aqui hoje no início, esses louvores que foram liberados, não nos deixa nenhuma confusão, nenhuma dúvida. O ano que vem será o ano da restituição. Tem alguns que não vão nem esperar o ano que vem.
Que a impressão que eu tive hoje à tarde foi exatamente isso. Que o Ismael liberou aqui hoje. Era juízes tomando processos na mão para acabar o ano logo, correndo. Essa era a imagem que veio no meu coração. Processos na mão assim, correndo para resolver. E nesses processos podia estar o seu. Eu creio nisso. Hoje eu li um texto que está na Bíblia há muito tempo. Diz assim, que nós temos todos os dons. A Bíblia diz assim, nenhum dom vos falta. Olha que lindo. Nenhum dom vos falta. Então eu comecei a orar por todos os dons. Repita comigo assim, nenhum dom, a Bíblia diz que me falta. Então se a Bíblia diz que nenhum dom vos falta, nós temos que correr atrás dos dons. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que procurar com zelo, Vera e Cláudio, os melhores dons. A pergunta é, a gente ora por isso? Essa é a pergunta, não precisa responder. Será que a gente ora por isso? Será que a gente vai dormir e fala assim, Senhor, eu quero os melhores dons. Então eu quero o dom de palavra de conhecimento, eu quero o dom de milagres criativos, eu quero... Se a gente orar segundo o que a Bíblia diz, nós vamos receber. Quantos creem? Então eu comecei a orar para milagres criativos. Aquilo que pessoas humanamente já se conformaram, estão conformadas com isso, Deus pode mudar num toque dele. Amém? Então, se prepare. Não se espante nos nossos cultos de 2025, ou até antes disso, pessoas começaram a gritar, está nascendo um reino em mim. Eu estou ouvindo, eu estou enxergando. Minha perna cresceu, a minha mão cresceu. Tudo é possível àquele que crê. Então, o conhecimento leva a essas questões aqui. Olha só, Abraão aqui falando sobre ele novamente, morava em tendas, né, na terra prometida, como estrangeiro. Isso aqui é as obras de Abraão. Foi declarado justo por suas obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Olha só que interessante. Ser considerado pai de multidões, de nações, por ter crido em Deus e o Deus que dá vida aos mortos. Quando ele foi matar ali, sacrificar o filho dele, ele cria que Deus poderia ressuscitar o seu filho. É o Deus que traz vida aos mortos. Amém? Abraão é considerado o fundador da nação hebraica, o pai da fé dos judeus e dos cristãos. Não tem como negar quem era esse homem, né? A sua história e o seu testemunho de fé, obediência e confiança em Deus. As pessoas vão nos conhecer por aquilo que nós expressamos. Confiança, obediência, honra. É isso que vai produzir em nós. Tudo isso falando sobre conhecimento. Tá? Então, as pessoas têm conhecimento, elas vão gerar tudo isso. Mas mesmo assim, Jesus questionava as pessoas sobre tudo isso. Voltando no texto, Evangelho de João, capítulo 8. Eu não consegui sair disto, mas Deus vai avançar aqui ainda mais. Amém? Então, verso 39, 40. Vocês, porém, estão procurando matar-me, embora tenha falado a vocês a verdade que ouvi de quem? Ouvi de quem? De Deus. Ele ouviu essa verdade de Deus, do Pai. Vocês estão fazendo as obras do Pai de vocês. Aí ficaram mais felizes quando Jesus começou a falar sobre isso. E eles protestaram. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Jesus disse que as pessoas vão sempre afirmar, mas as obras não batem. Presta bem atenção nisso.
A Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis. Vamos falar bem alto? Pelos frutos os conhecereis. Amém? Então, nós temos que atentar sempre para os frutos. Vamos à frente. Se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Você pode dizer para o seu irmão, para a sua irmã, fala assim, olha, Jesus me alcançou e me enviou. Diga isso para ele. Essa é a nossa grande chamada, é essa. Nós somos chamados e enviados. Amém? Então, o excesso de conhecimento pode prejudicar, olha só, pode prejudicar e aceitar até mesmo uma orientação e até mesmo uma correção. Esses filhos de Abraão tinham conhecimento, mas não eram libertos. Podemos ter conhecimento e não sermos libertos. Está claro isso? Isso é muito sério. As pessoas podem ter conhecimento, mas não são libertas. Por quê, pastor? Porque os frutos não batem. As obras não batem. E nós temos que tratar demônios como demônios. Amém? Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos... E ele não estava falando isso aqui para pessoas que não conheciam a palavra, conheciam. Está claro isso, irmãos? Em nome de Jesus. Deus quer nos levar a um patamar mais excelente. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Eles tinham conhecimento, mas não tinham a revelação. Porque a revelação vai abrir os olhos, olha só, e tirar da zona de conforto. A revelação abre os nossos olhos, nos tira da zona de conforto, abre os nossos sentidos. Eu achei muito poderoso essa verdade, porque a revelação vai levar a gente a ver Jesus como Ele é. Amém? Vai abrir os nossos olhos para ver Jesus como Ele é e começar a imitar Jesus. O grande desafio da vida cristã é imitar Jesus. Você vai ver o que ninguém está vendo. Você vai sentir o que ninguém está sentindo. Pode ser que você passe diante de situações ou circunstâncias todos os dias, mas não consegue perceber o que está acontecendo. Porque muitas vezes não estamos preocupados em imitar Jesus. Quantos aqui querem imitar Jesus? Deixa eu ver. Diga assim comigo, eu quero imitar Jesus. Amém? E o Pai vai dar uma chave para o nosso coração aqui, poderosa. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu também creio. Em nome de Jesus. Eu não posso me conformar. Hoje eu estava saindo de casa junto com a Kátia. E a Miriam, nossa vizinha, deve estar assistindo o culto aqui agora. Estava passando de lado assim. E do outro lado da rua, tinha uma mulher mancando. Só que nós estávamos com pressa. E eu olhei. Olha só, estava paralelo com a Miriam aqui no carro. Do outro lado tinha uma mulher mancando. Falei para a Miriam, olha para a sua esquerda. Ela olhou. Falei, olha aquela mulher mancando. Não é matéria-prima para Deus operar? Falei assim, mas eu vou deixar para você, tá? Que eu estou com pressa aqui. Mas eu queria muito parar, porque eu vi uma moça com muita dificuldade para andar. E eu rogo a Deus que Deus faça isso com você. Que você veja o que ninguém está vendo. Aquilo que parece comum, aquilo que parece normal, não pode ser normal para nós. Amém? Aquilo que parece normal não deve ser normal para nós. Isso mexe com você? Mexe comigo. Somente nessa época do Natal, né? Que é a época que a gente fica mais, coraçãozinho inclinado para fazer o bem, ajudar as pessoas. Mas é muito mais do que isso, é o ano inteiro. Deus quer te usar o ano todo. Quantos creem nisso? Por isso que nós precisamos de revelação, conhecimento e a revelação. A revelação está lá em Efésios 1:18. A revelação está aqui, ó. Oro também, vamos ler juntos? Todos juntos, por favor. Vamos lá? Oro também
Sejam o quê? Iluminados. Nós precisamos pedir para o Pai iluminar os olhos do nosso coração. Porque um coração novo Ele já deu. Amém? Se você está aqui hoje é porque Deus te deu um coração novo. Agora Ele precisa iluminar o nosso coração para quê? A fim de que conheçam a esperança. Olha lá, eu preciso que Ele ilumine o meu coração para que eu possa ter aqui a clareza por que Ele me chamou. Hã? Ah, por que você vai na igreja? Ah, eu vou lá porque tem um pastor de olho azul. Agora está de dente novo. Eu ganhei, viu? Só para os incrédulos não ficar falando coisa. Ganhei de presente, fui abençoado. Então os olhos do nosso coração precisam ser iluminados. Para quê? Para que eu possa entender por que eu estou aqui. Como você precisa que os olhos sejam iluminados? Eu preciso. Amém? Hoje de manhã eu falava com o Pai sobre isso. E o Pai encheu o meu coração. Encheu de esperança. Foi incrível. Eu estou acelerado desde manhã cedo. Encheu o meu coração. Né? Então, de esperança, a esperança pelo qual Ele nos chamou, que são o quê? As riquezas da gloriosa herança dele concedida a quem? Tem uma herança. Tem uma herança para você. Mas para eu saber qual que é a herança, eu preciso ter os olhos iluminados. É a revelação. Como você consegue entender isso? Que quando, olha, não precisa muito. Se tiver uma revelação, por menor que seja, você vira São Bernardo de ponta cabeça. Você vira a sua empresa de ponta cabeça. As pessoas vão começar a falar bem de você. Meu Ismael, eu não vou falar publicamente de uma pessoa que falou sobre você hoje. Bem, falou muito bem. E totalmente fora do nosso contexto de igreja aqui. Muito bem de você. Não precisa muito. Se tiver uma palavra de revelação, você vira a sua empresa de ponta cabeça. Você vira o seu bairro de ponta cabeça. Você vira a cidade onde você pisar de ponta cabeça. Quantos acreditam nisso? Só iluminar. Se iluminar o nosso coração, vai mudar tudo. Essa é a chave. Eu queria que você grifasse esse texto de Efésios 1:18, o texto que eu grifei aqui no meu iPad. Eu queria que você grifasse esse texto, anotasse isso e orasse sobre isso. Eu quero orar com vocês hoje sobre isso. Porque a hora que o Pai iluminar os nossos corações, muda tudo. Que nós vamos entrar naquela frase do final de ano, né? Fizemos as mesmas coisas e obtivemos os mesmos resultados. Quem fez coisa diferente, obteve resultado diferente. Amém? Está claro isso? E eu creio que muitas pessoas fizeram coisas diferentes. Mas teve pessoas que continuou fazendo a mesma coisa. Era o terceiro carimbador na sua empresa. Continuou o terceiro carimbador. Mas teve gente que não. Teve gente que anelou, desejou, sonhou, trabalhou, estudou, fez tantas coisas e o resultado foi outro. Amém? Eu estou terminando o melhor ano da minha vida. Aprendi tanto nesse ano, mas tanto. É que nem, acho que a Júlia estava dando um testemunho domingo aqui, né? Ela falou assim, o próximo testemunho vai ser o seu. Todo mundo quer ter testemunho, mas ninguém quer passar pela prova. É verdade ou não é? Hã? Todo mundo, quantos quer? Todo mundo quer testemunho, mas quer passar para fora, pela prova? Não. É verdade ou não é, minha irmã? Essa minha irmã que está de azul aí, como é que é o nome dela? Hã? Ela é a avó daquele menino bonito lá que a gente orou? É? É, tá vendo? Testemunho trouxe a avó.
Lembra do menino que nós oramos aqui na frente? Estava com dor há 3 dias. Cadê ele? Está aí, né? Olha lá, está lá, olha lá. Há 3 dias. Teve mais dor, mãe? Nunca mais. Olha lá, o testemunho arrasta. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Então, a oração é que vai fazer parte da nossa história aqui, vai ser a chave para o nosso coração. Essa oração. Vamos orar para que Deus ilumine os nossos corações. Amém? E olha só, eu fiquei nisso aqui. Pode ser que eu pare aqui mesmo. Sei que tem mais tempo ainda, mas olha só. Essa é a oração que você vai fazer pelo seu esposo, pela sua esposa. Você gostou, né, Israel? Pela esposa, pelo esposo, pelos filhos. Essa é a oração que você vai fazer. Senhor, ilumina os olhos do coração dele. Porque a hora que iluminar, muda tudo. Está grifado aqui, ó. Eu coloquei ainda bem forte, escrevendo aqui, ó. Preste atenção. Quando orarmos aqui a palavra, olha só como é forte isso. Tudo pode mudar. A palavra que veio ao meu coração é a seguinte: não tenha medo das mudanças quando você estiver orando. Em 2017, eu recebi uma palavra que dizia isso. A mudança bateu na sua porta. Não tenha medo da mudança, porque eu estou contigo. Aí eu peguei a palavra. E a palavra é justamente essa, falando sobre dupla honra. Se você tem palavra, presta bem atenção nisso. Se você tem uma palavra de Deus, pode cair um mundo, a palavra vai se cumprir. Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, vai se cumprir. Ele falou nas Escrituras, vai se cumprir. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Pode ser mais forte. É para Ele. Eu creio nisso. Palavra revelada do céu para o nosso coração. Sabe por quê, irmãos? Olha que interessante. Às vezes eu já vi, aconteceu com várias pessoas, vários amigos que estão aqui, já ouviram palavras de Deus específicas. Já viu Renato e André receber cada palavra que eu fiquei até com inveja, depois pedir perdão. Mas, porque Deus sabe o seu endereço. Deus sabe o endereço do seu coração. E quando Ele fala, está falado. Acabou. E Deus fala para mim assim, não tenha medo. Acabou. É por isso que o medo não entra no meu coração. O medo não tem espaço dentro de mim. Sabe por quê? Porque Deus tem o endereço daqui. Está entendendo? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, para eu avançar aqui. Anota isso aí, hein? Efésios 1:18. Deixe gravado aí no seu coração. Eu tenho mais alguns minutos. Tem alguém aqui, não sei se é aqui ou em casa. Acompanhe o chat aí para mim, André Salazar. Por gentileza. Eu não sei se é aqui ou em casa. Alguém que está com um problema seríssimo no seu abdômen. Situação séria no abdômen. Tem alguém com dor? Você está com... Nós vamos orar por você. Quem mais? Aonde? Maria? Mais alguém? Meu amigo ali também. Fica, como é que é o nome do meu irmão? Fabiano. Fabiano, né? Tem Fabiano e Fabrício. Tem 2 ali. Fabrício, fica do lado esquerdo dele. E o Fabiano do lado direito, por favor. Isso. Vivian, você pode sentar do lado daquela menina ali? Por gentileza. Não precisa colocar a mão nas pessoas. Eu vou fazer o exercício de fé que Deus colocou no meu coração.
quando estava orando hoje e depois estava num tempo de descanso. Quem mais? A outra pessoa? Maria aqui. Isso. Fica do ladinho dela ali, André, por favor. Não precisa colocar a mão, só fica do lado da pessoa. A impressão que vem no meu coração é que essas pessoas vão sentir uma mão, literalmente falando, tocando nela aqui assim. Ninguém vai tocar nelas. Elas vão sentir uma mão pressionando. E eu perguntava ao Senhor, Senhor, porque eu orei que eu queria milagres criativos. Eu orei que eu queria mais manifestações da presença. E eu, literalmente, sentia a mão pressionar aqui assim, ó. Nós vamos orar. Estenda as mãos para essas pessoas, por favor. Em nome de Jesus. E em casa também, se tiver alguém em casa, no nome de Jesus. É só escrever aqui no chat da igreja. Em nome de Jesus, Pai. Manifesta a tua presença. Em nome de Jesus, coloca a tua mão. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. É para a tua glória e para o teu louvor. Que as pessoas sintam literalmente a mão de Deus tocando nelas. A barriga vai afundar e vai voltar. Pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Quando eu contar até 3, o teu toque vem sobre essas pessoas. 1, 2, 3. Em nome de Jesus. Isso. Isso mesmo. Isso mesmo, Deus. Vai tocando. Vai tocando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se tem alguém em casa, em nome de Jesus, que seja tocado pela presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Mais presença, mais poder, em nome de Jesus, que a tua mão toca, Senhor, ela sinta literalmente o peso da tua mão tocando nela. Agora, já. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Para a tua glória e para o teu louvor. O Senhor é bom. Em nome de Jesus. Toca, Senhor, nesse jovem. Em nome de Jesus. Que a tua mão poderosa toca nele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca a mão no estômago dessa pessoa. Em nome de Jesus. Pode colocar as mãos. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado pelo teu amor. Seja qual for o mal, esse mal vai embora pelo poder do nome de Jesus. Nenhuma dor pode permanecer nesse estômago. Em nome de Jesus. Nenhum mal-estar. Em nome de Jesus. Para a tua glória e para o teu louvor. Se houver já o diagnóstico disso, o próximo exame será um testemunho. Para a glória de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós te agradecemos, Rei poderoso. Vamos aplaudir ao Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nenhum dom vos falta. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Diga comigo, conhecimento, revelação e prática. O Pai vai levar vocês a terem a revelação de várias situações e colocar em prática. Quantos creem nisso? Amém? Conhecimento, revelação e prática. E para nós encerrarmos aqui, o pessoal do louvor pode ir chegando, por gentileza. A revelação está ligada ao mundo espiritual. Repita comigo, a revelação está ligada ao mundo espiritual. É isso que eu quero que você entenda, que a revelação está ligada ao mundo espiritual. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra principados e potestades do mal. Não adianta brigar com pessoas. Amém? Não adianta. Coloque os joelhos no chão e ore ao Senhor. Tem orações que o Pai já liberou para você, do tipo, Senhor, a tua palavra diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Senhor, olha para que estão me amaldiçoando. Ponto. Essa oração resolve tudo. Porque a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. Ela é espiritual. Nós temos um inimigo. O inimigo atua através de pessoas, de todas as formas e maneiras. Amém? Quando Pedro, Jesus perguntaram para Pedro, Jesus perguntou para Pedro, quem eles dizem que eu sou? Aí Pedro imediatamente falou assim, Senhor, tu és o Cristo.
Aí Jesus falou assim, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Espírito. É espiritual. Então essa revelação, ela é espiritual. Esse iluminar do coração é espiritual. E a hora que nós ganhamos essa revelação, muda tudo na nossa vida. Amém? E Jesus falou também, Pai, graças te dou, porque não revelaste isso aos sábios e entendidos, mas revelaste aos seus pequeninos. É espiritual. Então nós temos que pedir ao Pai hoje para que Ele venha iluminar os olhos do nosso entendimento. Estou citando aqui Mateus capítulo 11, verso 25. E quando Pedro recebe aquela direção de Deus, né? Do Pai, está aqui, só para ganharmos tempo aqui. Quando Pedro recebe essa revelação de Deus, de que o Pai estava revelando a ele, e dizia assim, apacenta as minhas ovelhas. É sobre ti, vou ali estabelecer a igreja. Eu não estava falando sobre prédios. É que o Pai estava vendo, presta atenção nisso, que isso aqui é a chave para nós também. O Pai estava vendo Pedro lá na frente. E o Pai vê você lá na frente. Às vezes liberam palavras aqui para o seu coração que às vezes você não entende direito. É que Deus já está vendo lá na frente o que você não consegue ver hoje. Eu me lembro o primeiro dia que eu encontrei com o Osmar. Nós estávamos no ponto do ônibus, na mesma empresa que a gente trabalhava. O Osmar falava assim, Marcão, você vai ser pastor. Ele nem sabia quem eu era. Ele só sabia que meu pai era pastor porque eu contei para ele. Mas imediatamente falou assim, você vai ser pastor. Só isso. Eu falei amém. E nem sabia o que estava falando. Eu não li aquelas letrinhas pequenininhas no contrato. Mas estou feliz por isso. E é o meu maior prazer é ser pastor. Amém? Esse é o meu maior prazer. Então, o Pai está vendo o que você não está vendo. Você acredita nisso? Você pode ficar em pé comigo? Quero